Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube da Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, nessa noite de quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E quem está aqui presente com a gente é o Renato Loff e a Mônica Tavares. Boa noite, Mônica, tudo bem? Boa noite, Ronan. Boa noite, Renato. Rafael tá aqui ó, no cantinho com a gente, né? Boa noite, viu, Rafael? Casa Semifusa Aí, aqui. ó, É isso aí. vocês que estão aí nos acompanhando hoje, uma noite especial, um tema especial. Nós vamos falar aí do autismo, Dia Internacional aí do Autismo. E nada mais, nada menos que uma pessoa muito especial também, uma pessoa muito bacana que está aqui com a gente e vai trazer muita informação. Boa noite, Renato Loff, seja Obrigado. bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Primeiro aqui a casa Semifusa, né? Que é um berço aqui para esses debates, né? Para esclarecimento da população, isso é muito bom. Parabéns também a vocês pelo trabalho na Rádio Imperatriz. Viu, Muito Ronan? obrigado. Parabéns também, Mônica, aqui com seu canal no Instagram, Leitura com Café. É o blog no Facebook, né? Ah, sim, É o no blog Face. no Facebook É da também. Mônica Tavares, que ela. Mônica Tavares está É em isso. todos os canais, né? TikTok, Instagram, Caio, Facebook, olha só que legal. né? E a Tá gente... explorando bem as redes sociais. Então, É sempre com bom. leitura com café, né? E Isso. bom todo mundo compartilhar, né, Renato? Exato. Também aqui esse programa de hoje, porque ele é muito importante falando sobre a criança autista. E Sim. é isso que é hoje, nessa quarta-feira, que você vai acompanhar com a gente. Então convide seus amigos aí para poder interagir com a gente aí, deixar também os comentários aqui no nosso chat para poder responder a todos vocês, tá? Alguma dúvida. E o Renato tá aqui para poder trazer em primeira mão para vocês tudo sobre esse tema de hoje, dessa noite bacana, bonita, né, que estamos aí, eu creio também, porque afinal de contas vem esse negócio de tal de chove e não chove, mas eu creio que com certeza vai alegrar muito o seu dia, da sua noite e também na sua casa. Então, por exemplo, o dia da criança do autismo, né, que é uma condição de saúde que tem o transtorno do aspecto autista, né, e o autismo é uma condição dessa saúde que o Renato vai falar um pouco com a gente. É isso aí. Sim, hoje é o Dia Mundial de Conscientização com relação ao transtorno do espectro autista. Lembrando que quando se fala de transtorno, você tem que falar de prejuízo. Então, essa criança com diagnóstico de autismo, a partir do momento que ela tem esse transtorno, passa a ser, então, uma série de comprometimentos, comprometimentos funcionais, comprometimentos no próprio dia a dia dela, de comunicação, de repertório social, né, de várias questões e habilidades e competências que essa criança eventualmente deveria ter, e ela deixa de ter. Quando ela deixa de ter, ela passa a ter um prejuízo. Né? Por exemplo, uma dificuldade de comunicação é um prejuízo, uma dificuldade de vestir roupa, um prejuízo, uma dificuldade de lidar com as questões emocionais, comportamentais, né, para cada tempo e ocasião. Se você tem prejuízo, isso passa a impactar na vida da criança, impactar na vida, eventualmente, da família. E tudo isso, essa soma de situações, né, passa-se então a chamar esse grande problema que chama o transtorno. Né? O transtorno ele traz consigo perdas, prejuízos, incapacidades. Né? Porque o autismo por si só não, mas quando tem o transtorno significa essa incapacidade. Então nós temos aí uma grande incapacidade na maioria das crianças, né? Tem um impacto importante na área da comunicação, na área do interesse, das interações sociais, né? E comportamentos muito repetitivos, né? Muito fixos. Isso também é uma característica muito clara na questão do próprio autismo. E hoje, né, que é o dia 2 de abril, se fala no mundo todo sobre a questão do autismo. É porque antigamente muitas pessoas não tinham esse reconhecimento da criança autista. Por exemplo, achava que era criança agressiva, né? Que estava Ou ali fazendo naquele uma momento birra, né? e fazendo uma birra, Mônica. Era Exatamente. uma coisa muito triste, assim, por Sim, saber, porque com o tempo isso aí foi tomando conscientização, principalmente pelos pais, para poder levar à sociedade hoje. E isso daí foi essa forma que muitos hoje é. falam sobre o criança autista, porque é uma criança especial. Nós temos um dado muito importante que é dos Estados Unidos com relação à prevalência, né? Essa prevalência são os casos que vão aparecendo e tal, né? Que vão
sendo diagnosticados com relação ao autismo. Existe um órgão nos Estados Unidos chamado CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e ele monitora a questão dessa prevalência no autismo. Eles têm um marco de crianças de 8 anos, eles vêm desde os anos 2000, a cada 2 anos eles publicam esses novos resultados de prevalência de crianças autistas. Interessante que nos anos 2000 nós tínhamos, no grupo de 8 anos, né, de crianças com 8 anos, nós tínhamos uma criança com autismo num grupo de 156 crianças. Uma criança diagnosticada num grupo de 156. Agora, recentemente, em 2022, nós temos já um lançamento, né, dessa publicação, de que nós temos uma para 36. Uma para 36. Então, você perceba que ao longo do tempo nós temos já um aumento muito significativo com relação a novos casos, né? E o que se fala muito com relação a isso também são os critérios diagnósticos, né? Os critérios diagnósticos mudaram muito e aí você teve eventualmente também um aumento, né, nessa questão de novos casos. Sempre existiram, agora eles são mais diagnosticados, né? Então a questão do autismo, sim, é um transtorno do espectro autista, é uma situação relevante a nível mundial, não é só no Brasil. Né? Você tem situações em todo o mundo, uma preocupação geral. Nós temos acompanhado tratamentos que são realizados nos Estados Unidos, na Europa. Recentemente eu fui para a Europa. Nós temos acompanhado tratamentos que são feitos na China, tratamentos são feitos em Israel, tratamentos são feitos em Dubai. Então, o mundo todo, de uma forma geral, não só o Brasil, mas o mundo todo com um olhar muito específico com relação à questão do transtorno do espectro autista. Pela prevalência, pela comorbidade, pelos danos e incapacidades que acontecem na criança, não só na criança, no adolescente, no adulto. Tem muitos adultos hoje autistas com sérios problemas, né? Tem dados aí mostrando que eles estão 86% fora do mercado de trabalho. 14% só conseguem trabalhar na fase adulta. É porque eles têm uma aposentadoria que recebe pelo governo federal. E, inclusive, isso hoje é uma dificuldade que a mãe, no caso ali, ou o pai, para poder receber essa Você está ajuda falando também. do BPC Loas, BPC. né? O BPC que é esse benefício, Aham. mas ele só acontece também quando você tem critérios ali, quando a família realmente, socioeconomicamente, ela tem uma baixa capacidade de renda per capita, né? Per capita Sim, que é por isso, pessoa. inclusive, E aí, é uma e aí, dificuldade que eles têm, porque exato. os pais, quando eles têm condição, eles levam os filhos para os lugares mais longe, igual você falou que tem esse tratamento nos Estados Unidos, outros lugares. Tem uns aqui no Brasil, por exemplo, que não tem essa condição. Aí, o que o senhor fala sobre essa condição que poderia ser dada às crianças mais carentes? Eu acho assim, o trabalho da questão agora nós estamos falando um pouco sobre tratamento, né? Sim, sim. A questão do tratamento, ele perpassa por um modelo que vai acompanhar essa criança e um olhar durante as 24 horas. Né? A nossa empresa hoje desenvolve não só pesquisa, não só desenvolve produto, mas coloca esses produtos no mercado, dá treinamento para profissional. Então a gente hoje é líder no Brasil na área da saúde, principalmente para essas questões de tratamento da criança autista, da criança com deficiência. Mas o mais importante não é só o olhar para a saúde, é o olhar para essa criança como um todo as 24 horas. Isso. Porque, eventualmente, essa criança vai na clínica, faz um atendimento na área da saúde, mas ela precisa ser acompanhada, por exemplo, na educação. Lá fora mesmo, a gente está conversando muito sobre isso, né, Mônica? Exatamente. Você também é da sala de aula, do chão de sala de aula, Sim. falando muito sobre isso. Quer dizer, você tem um problema também que deveria ser resolvido na escola. A criança fica 4 horas aproximadamente na escola e nada é feito para ela, as Hoje, questões pedagógicas, para ajudar o seu desenvolvimento. e hoje a rede municipal do nosso município aqui tem dificuldades para essas crianças ser implementadas nas escolas municipais. Por isso, hoje existe a PAI, que tem esse trabalho aqui no nosso município, que eu sei que é feito, né? Mas as condições são bastante relevadas, principalmente da prefeitura para As questões poder... são muito precárias. É uma dificuldade que eu entendo que o senhor faz aqui no município de Ribeirão das Neves, né? Porque tem aí a Trinitec, né? Que Sim. eu pesquisei, que eu tive ali a oportunidade de ver o trabalho que vocês têm feito aqui no nosso município. E essa participação, principalmente, poderia ser feita para essas da prefeitura, para poder ajudar as crianças de Ribeirão das Neves, porque nesses locais aí, principalmente, como você falou, que tem aí nos Estados Unidos, tem já Em outros países. outros países, seria o local que poderia ser levado dessa parceria também. E é uma dificuldade que a gente vê, Mônica, principalmente Eu para acho poder fazer isso, né? Ronan, eu acho que o que acontece Porque eu acho ele é que um tem que empresário, sim, a gente vê... precisamos trabalhar a Uhum. questão da criação de políticas públicas para o assunto, né? Eu acho que precisa ser aprimorado. Fala-se muito no autismo, é um tema assim que está muito em relevância hoje, né?
mas as pessoas ainda não têm uma dimensão, não têm uma ideia, até mesmo poder público, né? Então, assim, é tudo muito novo. Igual você falou, Renato, eu trabalho na escola há muitos anos, né? Então, assim, eu nunca vi uma quantidade tão grande de autistas como estou vendo agora. Não sei se é porque... Você lidar com essas crianças hoje É, na escola, a gente, os o que professores acontece? também? Hoje tem quem... Hoje houve um avanço, Renato, porque antigamente eles nem iam lá, né? Se você pesquisar aí há 10 anos atrás, a gente não via esses meninos na escola. Hoje estão lá. A matrícula aumentou muito, Por né? quê? Porque houve Políticas públicas, políticas públicas principalmente voltadas, políticas né? públicas mais de centro-esquerda. Né? A gente tem que falar Exatamente. o quanto que, por exemplo, se fala muito da questão de crítica com relação ao PT, mas o PT voltado para a questão Sim, da inclusão das crianças com deficiência na escola e tal, sempre foi um exatamente. partido de vanguarda. Eu vou te dar o exemplo de 2015, nós temos a lei da pessoa com deficiência, que foi a lei que foi promulgada na gestão do próprio PT. Você tem políticas públicas de inclusão, você tem grandes Sim. atividades que são feitas pelo grupo da centro-esquerda, que sempre foi muito forte na questão da inclusão. Isso. Né? E Muito forte. Avançou, avançou principalmente no muito. número de matrícula. Então, hoje, essa criança ela está sendo matriculada. Agora, o grande problema é o que ela está recebendo dentro da sala. Porque Falta melhorar. nós temos que falar que nós temos duas grandes questões na escola. Nós temos Sim, as atividades pedagógicas e as atividades não pedagógicas. Quando a exatamente. gente fala de atividade não pedagógica, nós estamos falando de acessibilidade. Isso melhorou. Então você pega, eventualmente, crianças que antigamente, quando usavam cadeira de roda, tinham uma dificuldade na escada, onde os imóveis tinham escadas, tinham outras Isso, questões, outras barreiras que as impediam políticas. elas de terem acesso ao recreio, ter acesso ao banheiro. Hoje não, hoje existe um marco, né? Existe uma legislação por trás e essa legislação obriga a construção desses espaços que eles sejam acessíveis. Isso também é muito importante, né? A gente tem visto as políticas, principalmente da esquerda, muito nesse sentido. Sim. Agora, o que a gente não tem percebido tanto são as atividades pedagógicas. Essa criança, eventualmente, na sala de aula, ela precisa de um recurso pedagógico diferenciado, Um acompanhamento um também. acompanhamento diferenciado, treinamento de professores, isso que a gente estava falando. Eles têm, Renato, na escola, o acompanhante. Então, ele tem o professor e, devido a essas políticas públicas, né, essas lutas lá em cima, né, conseguiu-se que esse aluno tenha um acompanhante em sala só para ele. Exato. Às vezes acompanha 2, 3, né, depende da condição financeira do município, mas tem. Então, assim, não tá do jeito que a gente queria, mas avançou. Aí as pessoas falam, mas apareceu menino autista demais, muito menino com necessidade A especial. Não Mônica, é que apareceu, Ana. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que antes essas crianças não vinham para a escola. É o que você falou aí. As matrículas aumentaram. Aumentaram porque houve uma mudança lá em cima, né? Atitudinal, comportamental, Exato. de interesse do governo de fazer com que De essas trazer crianças essas fossem para a crianças para a eu escola, né? conheço mãe de criança autista aqui de Esmeraldas que veio para Ribeirão das Neves para poder melhorar de alguma a forma ter uma condição. assistência. Então, isso que acontece, porque as mães de crianças, às vezes, estão no local, porque às vezes Ribeirão das Neves está atendendo com melhor qualidade, entendeu? Para poder ter esses tratamentos. Então, amanhã eles passam a vir para o município. Aí a gente começa, como você está falando, começa a aumentar o número. A procura Mas começa Também por isso. essa procura ela aumentou muito, Renato, por causa dessas políticas públicas implementadas, igual você falou, né? tudo uma esfera federal, né, gente? A gente E começa a exatamente, perceber esfera isso. federal. Amanhã, vocês vão ver, começar a ver na rede social a partir de amanhã. Quer dizer, hoje, Falando sobre o na verdade, assunto, né? hoje. É Sim, o mês todo, mas hoje, né, na verdade, você pode ver desde cedo políticos abraçando crianças autistas. Isso é que mais aparece agora, no dia de hoje. E durante o mês todo, que é o mês todo de conscientização, amanhã, depois da manhã e tal. exatamente. Mas o que eles têm feito efetivamente para essas crianças? Nada. Esse é o grande Isso. problema. Essas crianças são usadas, entende? Esse que é um grande problema. Eles usam essa criança O para abraço amigo. sensibilizar O as abraço amigo. pessoas, para falar que elas são bonzinhos. São bonzinhos nada, são lobos. Então o que a gente precisa, na verdade, a gente estava falando lá atrás, o que é necessário? Nós precisamos de um plano muito importante do governo para fazer com que essa criança realmente tenha um processo de Sim, inclusão na sala de aula. E esse processo de inclusão perpassa por uma situação de material também didático que seja específico para essa criança, formação desses professores e dos profissionais que acompanham essas crianças. Nós mesmos da empresa, nós ficamos 3 anos desenvolvendo um material
de educação inclusiva. Esse material tem 36 livros, a gente começou a monitorar o que acontecia no Brasil todo e a partir daí nós chamamos professores, que foram professores da UFMG, que está aposentado, outro que fez mestrado, doutorado, chamamos uma equipe, nós temos uma equipe de 21 pesquisadores e desenvolvemos o maior programa de educação inclusiva do país, uma empresa aqui de Neves, que é a nossa empresa, que é a Trainitec. Nós estamos lançando esse programa agora, é um programa que ele trabalha com 36 livros, esses livros são divididos em livro do professor e livro do aluno. Sim. Lembrando que cada livro do professor, o professor ele tem a capacidade lá no próprio livro de identificar e de fazer adaptações. Então, ali mostra para ele como fazer a adaptação daquela atividade que essa criança eventualmente precisa, mostra para ele como preparar uma atividade, como conduzir uma atividade, como finalizar uma atividade. Então, toda uma sequência muito específica, pedagogicamente falando, para que o professor tenha a habilidade de usar isso nessa criança na sala de aula. Fora isso, o programa tem uma coisa muito interessante que a gente colocou. Todos os livros do aluno nós colocamos num software, num site. E nesse site a criança tem 23 itens de acessibilidade. Então, por exemplo, uma criança que é uma criança cega, precisa de audiodescrição. Sim. Tem a audiodescrição do material. A criança é uma criança que precisa do Libras, que é a segunda língua nossa. Então vai ter o avatar de línguas. É uma criança que precisa de uma letra maior, letra menor. Então, a tecnologia por trás do programa todo, onde a gente colocou isso num computador, num site, num software, a gente conseguiu dar mais acessibilidade às crianças, tirando essas barreiras. Então o programa ficou bem completo. Então, pelo que eu entendi, você tem todo assim um trabalho dentro dessa área, né? Nós temos um trabalho grande, Mônica. E você poderia falar um pouco mais da sua empresa? Assim? Então, a nossa empresa ela está no município. Hoje nós temos 49 profissionais trabalhando diretamente na nossa empresa. Eu acredito que 70% são de Neves, né? A gente trouxe gente de fora, de outros estados, para trabalhar na nossa empresa e mora em Neves, né? Então isso também é importante, a gente gera emprego, né? Para quem mora em Neves, é muito legal. A outra coisa que nós fizemos também foi colocar a sede no próprio município. A gente podia ter colocado a sede dessa empresa em qualquer outro lugar. Nós gastamos com a sede hoje já está em 18 milhões de reais, com uma sede própria da empresa no próprio município. A outra coisa é a produção também de imposto para a cidade. Sim. A nossa empresa ela gera imposto. Esse imposto também, que é o ISSQN, é repassado para o próprio município. Fora isso, o nome de Ribeirão das Neves é falado em todos os lugares que nós vamos dar palestra. Nós tivemos agora, semana passada, em Miraí, num grande evento lá na cidade de Miraí, com relação à questão do autismo. Nós passamos por outras cidades, passamos por Ubá, passamos por Tocantins, passamos recentemente por Varginha, Três Corações. Então, assim, sempre o lugar onde a gente vai, a gente tem divulgado a questão da cidade de Neves. Então, a empresa, ela tem um papel importante na cidade. Fora isso, hoje no Brasil, nós colocamos basicamente, né, renda em aproximadamente 6 mil pessoas. A empresa hoje no Brasil tem mais de 2 mil funcionários trabalhando com a tecnologia dela. Né? 6 mil pessoas, 7 mil pessoas são beneficiadas diretamente por aquilo que a empresa faz. Então nós temos um braço, que é um braço na educação agora, que é um braço da educação inclusiva, onde a nossa venda é para secretarias municipais de educação. É um programa que a gente iniciou ele agora, depois de 3 anos desenvolvendo, e nós já somos uma empresa que trabalha na área da saúde, com uma equipe multidisciplinar, né? Com fisioterapeuta, psicólogo, médico. Então essa equipe faz e dá treinamento para profissionais do Brasil todo. Nós temos um auditório na nossa empresa de 300 lugares. No mês de outubro a gente faz o nosso congresso anual. Todo mês de outubro nós temos que trazer, esses profissionais vêm de várias cidades do Brasil para receber treinamento nosso. Né? Então, tudo isso é feito em Neves. Né? Tudo isso sendo feito em Neves. E tem um local que é em Justinópolis, em qual bairro? Fica no centro de Justinópolis, na frente da delegacia, né? Sim. Na frente da delegacia. É um espaço. Hoje, nós começamos um trabalho social aqui em Neves, né? Que a gente estava conversando. Nós criamos uma associação chamada Borboleta Azul para que dê uma assistência gratuita à população. Por que Borboleta Azul? Borboleta Azul, a borboleta é uma. Engraçado que eu tenho um empreendimento em Petrópolis, na região serrana do Rio, e lá tem uma mata, né? Lá a Mata Atlântica é muito preservada ainda. E diz que o ar puro de Petrópolis, Paraíba do Sul já foi considerado aí entre os 10 níveis de qualidade do ar o melhor possível. E nesses locais onde tem essa pureza de ar e sem contaminação, você tem a borboleta azul.
Então a borboleta azul ela dá sempre em locais que são limpos, sabe? Locais que são muito cuidado, né, nessa parte ambiental. Então tá lá a borboleta azul. E a borboleta azul traz consigo uma certa característica também de resiliência, então assim, é tudo isso que a gente Então, passa então tem todo uma veia aí, né? tem tudo a ver É com porque a gente, assim, a palavra borboleta azul, vocês vão perguntar para ver qual que é Fundamento. o fundamento, né? Mas ficou muito bacana esse nome, né? Borboleta azul. Hoje nós estamos basicamente com a borboleta azul e temos também a Associação Humberto Ralph, que é uma associação também ligada à família da Marta, já atendeu mais de 18.000 mulheres em Neves, desde mais ou menos 2005 e tal, que eles tinham um trabalho em Neves, e a gente, na verdade, está ajudando. Então, o que a gente faz? Nós temos hoje quase 1.000 mães cadastradas na borboleta azul, em menos de 3 meses. Nós conseguimos cadastrar essas mães e já conseguimos dar alguns serviços importantes. Por exemplo, a maioria dessas mães são mães solo. São mães que foram abandonadas pelo marido. Sim, O marido com certeza. abandonou, deixou elas, né, sozinhas, Maioria. deixou as crianças sozinhas. Então, assim, Eu essas vejo mães muito precisam isso. de amparo. E principalmente de um suporte psicológico. Essas mães, elas estão, de alguma forma, desestruturadas, até emocionalmente falando. Então a gente teve que criar um grupo de psicólogos. Estamos atendendo já 215 mães, fazendo um trabalho com elas. A gente faz através de grupos de apoio. Então a associação já fornece. Outra coisa que a gente tem fornecido também é a questão, por exemplo, da parte odontológica. Nós estamos fazendo limpeza de dente, aplicação de flúor em crianças, nas próprias famílias, né, que nos procuram. É uma outra ação que a gente tem feito. Eu contratei um assistente social para dar suporte para essas mães. Então, a assistente social também está todas as terças-feiras na empresa. O que ela faz? Orienta a família com relação ao próprio benefício que a gente estava falando aqui, que é o BPC Loas. Como conseguir esse benefício? Se você tem perfil, se não tem, né? Se de repente essa mãe precisa da questão de um transporte. Então, assim, como procurar, né, os meios públicos para ter o seu direito, né? Sim. Então, é uma outra coisa que a gente tem feito. Eu tenho trabalhado também com relação ao atendimento na parte da fonoaudiologia, psicologia, para 75 crianças já da associação, a gente colocou lá atendimento gratuito. Então, assim, eu como empresário, eu tenho procurado fazer com que Neves, de alguma forma, pelo menos dentro da minha expertise, ela se desenvolva. Precisava de mais. Precisava certeza. demais. Eu nunca fui chamado pelo prefeito, ou o prefeito atual, agora está aí 2 meses, mas o prefeito antigo, né? Ele nunca foi na empresa para conhecer a empresa. Eu já tive Uma empresa grande. uma empresa grande, a gente Inclusive, a gente vai conhecer um dia. E Vamos, você também que está nos assistindo, pode também, né, ô Renato? pode convidar É só ligar pelo telefone que o senhor para vai conhecer deixar o nosso contato aí trabalho, para poder agendar o para dia. conhecer o nosso Tem que trabalho. conhecer para a gente poder ver que vale a pena, Mônica. Nós Já tá- somos procurados por prefeitos de todo o país. Tá vendo? Todo prefeito quer colocar nossa empresa, um braço da nossa empresa Então, eu lá. acho Eu fico que- impressionante em Neves que existe um distanciamento do poder público, entende? Eu acho A que prefeitura daqui não quer isso. Verdade. Então a gente tem que publicizar muito, né, esse trabalho seu, porque eu acho que por mais que você atenda a quantidade de mães que você citou, né, tem muita gente ainda que não conhece, não sabe de onde Não é procurar divulgado, ajuda. Mônica. Não é divulgado? Se ele não chega, por exemplo, assim, Exatamente. nós que temos aí a Rádio Imperatriz, outros meios de comunicação, de divulgação daqui da nossa cidade, não vai ficar, porque eles não querem, Mônica, entendeu? Eu acho um absurdo isso, uma tecnologia que a gente tem, pessoas qualificadas para atender Seria interessante expandir, aos né? nossos, como se diz aqui, as pessoas, né? Munícipes, as pessoas que Isso, cidadão de mas Neves e não tal. é só as pessoas, não. Também empresas também, outras empresas que poderiam dar esse suporte. Sim. Seria também como a polícia militar, entendeu? Várias coisas também que poderiam envolver nisso. Então é um suporte que o Renato tem aqui no nosso município Exatamente. de Ribeirão das Neves, que Eu que tenho, agregava muito, entendeu? gente, eu tenho visto um movimento um pouco diferente, por exemplo. Nós temos alguns vereadores novos na Câmara. Eu quero citar uma pessoa que tem me chamado muita atenção, que é a Marcela. A Marcela, ela tem um trabalho diferenciado. Esses dias atrás eu nunca tive um contato assim com a Marcela de conversar e tal, mas eu percebo uma mudança atitudinal, Com certeza. comportamental na Sim. Câmara de Neves. Isso é bom. É, Isso é bom porque, olha, os vereadores, vocês sabiam que o vereador hoje em Neves tem mais ou menos R$ 1.700.000 de emenda impositiva por ano.
50% dele ele tem que destinar à saúde. Com certeza. Eles poderiam muito ajudar nosso projeto, entende? O nosso projeto para a gente ampliar. A gente não dá conta de atender. Eu Sim. gasto 70 mil por mês com a associação, eu tiro dinheiro do meu bolso para poder ajudar a associação. E aí, se a gente tivesse mais recurso, Com esse recurso certeza. vindo dos vereadores, a gente nem sabe com que é gasto o dinheiro desses vereadores, entendeu? E muitas vezes eu tive um embate muito grande com a questão da Câmara, exatamente por causa disso, cobrando deles a transparência de como que é gasto o dinheiro, que é o dinheiro nosso, né? Então, assim, jeito tem. Do jeito que tem. Jeito tem. Eu Na acho que verdade, cabe a gente, igual nós falamos, publicizar isso, levar essa informação para a sociedade, né, mais do que está levando, né, nós precisamos ampliar essas informações, porque tudo que você falou, Renato, é muito relevante, né? Você trouxe toda uma trajetória, como se tratar esse problema aí, né? Essa questão toda aí, não só do autismo, como outras, né, outras comorbidades. comorbidades aí, né? Então, assim, Já vem de anos do Renato, né? De agora também não, exatamente. Mônica. Você tem Já ideia, vem, nós temos já há quanto tempo? 24 anos, Tá vendo? só de livros publicados, eu tenho Sim. mais de 50 livros Parece que publicados. você trouxe algum material para mostrar aí. Não, eu trouxe. Ele vai mostrar, você que está aí acompanhando a gente, ele vai mostrar, ele trouxe algum material aqui, algumas coisas que ele trabalha, você produz, né? Sim. Que ele produz na empresa dele, que é muito eficaz para as pessoas que têm essas comorbidades. Então, ele vai mostrar para a gente daqui a pouquinho, você que está acompanhando aí, não sai não, volta. Porque eu sei que você vai lá tomar um cafezinho, né? Fazer uma boquinha lá, né, na cozinha, mas não deixa de assistir, não. Gente, compartilha aí, Isso. entendeu? Esse programa de hoje aqui, esse nosso podcast da Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, para os amigos que você acha que é interessante para saber, entendeu? Do que pode ser feito para melhorar as condições aqui no nosso Ribeirão das Neves, principalmente das crianças autistas, mas não só dos autistas, mas tem outros trabalhos implementados Tem, também. trabalho, a gente está voltado também para criança Sim. Mônica, com deficiência, né? Então, você tem crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, Sim. crianças com outras comorbidades. Lembrando, gente, num conceito bem atual com relação à deficiência, deficiência se a gente for pegar a definição até do próprio 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Brasil, fala o seguinte, que deficiência é aquela pessoa que tem impedimentos a longo prazo, a qual, com interação com diversas barreiras, podem ter a sua participação plena em desigualdade de oportunidade se comparado ao seu par. A deficiência é isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu hoje não uso óculos, eu usava. Eu fiz uma cirurgia de correção, estou enxergando sem óculos. Você usa óculos. Sim. O óculos é para, entre aspas, para uma deficiência sua visual, ok? É para me ler de mais perto Pra aqui, ler de mais quando eu vou. Então, dentro desse novo conceito de deficiência, a partir do momento que você tem óculos e você enxerga, e eu sem óculos também enxergo, qual que é a sua deficiência? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o óculos, ele faz com que você enxergue, entende? Então, a deficiência, ela é muito mais ambiental. Por exemplo, nós temos um prédio de 3 andares, e esse prédio só tem escada para chegar no 3º andar. Você tem naquele prédio uma barreira física. Se chegar uma pessoa lá com cadeira de rodas para se locomover, Aham. para que ele tenha acesso ao terceiro andar, só por escada. Então a escada é uma barreira. Então o prédio é deficiente, entende? Não a pessoa. Então, entendendo a questão da deficiência, então por que eu estou trazendo isso? Porque é preciso que exista um movimento, né, tanto da questão pública, tanto de empresários, de empresas, de pesquisadores, para desenvolver tecnologia. Porque a partir do momento que você desenvolve a tecnologia, você começa a eliminar as barreiras e a deficiência passa a não existir mais com aquela severidade que ela, de alguma forma, se manifesta. Porque a deficiência passa a ser nossa. Porque a partir do momento que você desenvolve uma tecnologia bacana, você minimiza aquela deficiência, entende? Entendo. Aquela pessoa começa a ter mais acesso, começa a ter mais oportunidade. Então, cabe a nós fazer isso. O que a gente precisa, Mônica, o que a gente precisa é fazer com que o município, eu gostaria muito que Neves tivesse um polo aqui de desenvolvimento de tecnologia para criança com deficiência. Por que eu estou te falando isso? Porque a minha empresa já trabalha com isso, a gente já explora isso no Brasil todo. Por que não criar em Neves um polo de desenvolvimento tecnológico para recursos na área, por exemplo, do autismo? Sim. É uma pauta mundial. A gente está conversando com comerciantes locais, com empresários locais e tal. O Neves não tem um mercado interno aquecido. É muito difícil hoje as pessoas ganharem dinheiro em Neves, com venda de produtos em Neves. Então, se a gente pudesse ter aqui em Neves algo de referência, Do tratamento, de um né? tratamento, de produto, de serviço, por exemplo, na área do autismo mesmo, onde nós pudéssemos ter uma cadeia aqui em Neves de produção,
né, de vários empresários trabalhando. Por exemplo, eu tenho que fazer livro em uma gráfica que não é de Neves. Por que não fazer em Neves? Porque não tem a gráfica em Porque não Neves, tem a entende? gráfica, né? Um suporte, No né? Não suporte. tem um Então, assim, suporte. mas por quê? Porque se a gente tivesse aqui em Neves toda uma estrutura para fomentar isso, por que eu estou falando isso? Porque o mercado externo ligado ao autismo é muito aquecido. Nós temos pessoas que compram tecnologia do autismo no mundo todo. Entende isso? Sim. Então você pega em Neves, cria-se um ecossistema aqui em Neves propício para desenvolvimento da tecnologia, seja na saúde, seja no lazer, seja na parte da educação, em qualquer área. Estou falando do autismo porque realmente é um grande impacto a nível mundial. Ninguém está fazendo isso ainda. Né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se a gente tivesse uma conversa com o poder público, aí eu estou falando vereador, eu estou falando prefeito. Eles interessassem, né? Interessassem nisso Interessasse. Que aí aí. quer pegar aqui, agora puxar o negócio da Mas penitenciária. vamos interessar. Vamos Penitenciária agrícola. Isso. Então, ao invés de ficar falando demais, cede a penitenciária lá agrícola para ser um polo de desenvolvimento na área do autismo. Da tecnologia. Na área de tecnologia. Vamos Vamos gerar o dinheiro, tá entendendo? Pra Então, poder- assim, por que não chama a gente para conversar? Sabe por quê? Porque a gente passa a ser adversário. Aqui em Neves, eles querem que as pessoas sejam burras. Porque quanto mais a pessoa burra, quanto mais a pessoa ignorante, mais ela reivindica o seu direito. Seu direito. Entende? Então, assim, esse que é o grande problema que a gente tem em Neves. Eu espero com essa nova Câmara, principalmente com pessoas como a Marcela. A Marcela, um a abraço gente a Marcela, consiga, um abraço, vereadora. Abraço aí, Marcelo. a gente consiga ter pessoas com uma mente diferente, entende? Então, eu, como empresário, eu topo investir no município, eu topo fazer com que haja uma cadeia de produção na área de tecnologias para a questão do autismo. Gente, o autismo hoje a nível mundial são bilhões de dólares que são gastos com relação ao autismo. E tem pouquíssimas pessoas trazendo soluções para o autismo. Por que não trazer solução para desenvolvimento dessa solução aqui em Neves? Entende? Você tem um Instituto Entendo. Federal aqui, você poderia fazer uma parceria com o Instituto Federal, uma parceria de pesquisa, você poderia trazer dinheiro federal para o Instituto fomentar também essas pesquisas, com parcerias com empresas locais na área da saúde, na área da educação, na área do entretenimento, na área do vestuário, disso, voltado para quê? Para a questão do autismo. Nós estamos falando isso hoje, porque hoje é o dia da conscientização do autismo. Então, assim, tá entendendo que Neves poderia ser uma potência? Agora, não tem diálogo. Não tem. Até parece que eles fazem assim, nós vamos fazer ali o tratamento, mas o tratamento sendo feito já tá bom. Mas não é, a gente não quer o Mas tratamento, a gente quer o suporte da O problema é que tecnologia. nem o tratamento está sendo feito. Quando você começa a Se ver... for olhar o tratamento assim, eles diz mais ou menos que está sendo feito. Gente, nós temos... Muita gente acha que está sendo Não, feito. mas nós temos crianças hoje autistas, hein? Por isso que eu procuro na associação muito grande, porque não tem Você assistência. está entendendo? É aí que a gente chega no Não ponto tem uma G assistência. da Não tem, situação. realmente. tem. Você entendeu, Mônica? Onde que está o ponto G? Não tem importância. Não tem Pras importância pessoas que- para eles para poder. E nós que estamos na área educacional, dentro da escola, é o que a gente mais vê. É os pais procurando ajuda. Então, assim, o primeiro lugar que eles procuram é a escola, né? Aí a escola tenta fazer a parte dela, mas se ampliasse, se conseguisse ampliar tudo isso que você falou, Renato, nossa, a gente ia tirar de letra. Eu vou te falar, o governo federal tem algo em torno de 7 bilhões de reais para ser gasto nessa área de educação inclusiva. E não tem quem produz, tá entendendo? Entendi. Não tem quem Não produz. tem, Mônica, Não não Então, tem como. não, e aí eu falo o Exatamente. seguinte, eu tô chamando a atenção disso para Neves, porque é o lugar que eu tô, é o lugar que eu gosto, é o lugar que a gente ama. Então, assim, por que Estamos não perdendo, criar? né? Então, Perdendo. Fica numa falácia aí, vamos desativar a penitenciária e tal. Libera essa penitenciária aí pra gente, como empresário, para fazer um ecossistema ali público-privado, desenvolvimento de tecnologia. Por que não tecnologia voltada para criança autista? Agora, chama a gente para conversar? Não chama. Não chama, não tem como, né? Não pode, né? Não pode. Às vezes sabe que pode, mas não pode. Porque a gente vê que hoje, Mônica, aqui no Núcleo de Banana, infelizmente, tem isso aí, entendeu? Você me perdoa falar aqui, Renato, falar com a Mônica. Mas tem essa, parece que tá uma competitividade, sabe? Assim, de certa parte. Porque deixa, por exemplo, assim, amanhã... Questões Vem ideológicas, o Renato né, aqui, de consegue, políticas. aí infelizmente vem outros e fala que não, isso aqui foi eu que coloquei, foi eu que fiz, foi a implementação. Mas já sabe que já foi feito, já há tempo, entendeu? Que já foi tentando consolidar,
para poder ser feito no município Nós hoje. acabamos de falar na questão do viaduto aqui, né? Foi É, verba a federal, gente falou sobre foi o um viaduto arranjo, hoje. um acordo aqui, né? Que deveria ser também citado o nome de governo Sim. federal, de tudo que foi feito por trás. E a gente tem lá uma placa falando da prefeitura. Que dia que a prefeitura botou dinheiro ali dela própria, de capacidade dela, entendeu? Não, o dinheiro foi repassado à prefeitura aí, Dinheiro foi mas repassado. foi Aí repassado, quer né? falar como se fosse uma coisa dele. Não é, isso é pura mentira. E não é só Entende? isso, né? Se a gente for olhar Então- muitas coisas e outras aí, tem muitas coisas que foi do PAC, né? Do PT, a gente fala aí, PAC do 1, Lula, PAC né? 2. Aqui, por que que não é divulgado no município de Ribeirão das Neves aqui as obras do PAC, do município? Porque tem a Marcela e a deputada André de Jesus que tem que falar. Não sai no jornal aqui da prefeitura. Felizmente não divulgam nada, entendeu? É umas coisas que fica travando aí, porque muitas mães aí, pessoas aqui em Ribeirão das Neves, aqui, principalmente, Mônica, não sabem o que são os direitos aí, entendeu? Por exemplo, vai liberar o Vale Gás. A partir de que dia? Não fala, não fala. Porque parece que eles não querem isso, entendeu? Que sejam. Igual ele falou, igual o Renato falou aí desses valores que está sendo aí praticamente liberado, mas não tem para onde repassar, porque eles também arrumam uma dificuldade danada também, Renato. Pelo amor de Deus. Quando tem alguém que faz, aí arruma ali aquele tantão de documento para poder ser colocado e aquela Tudo situação depende do para interesse, poder né? dificultar Já dizia, eu atendi um prefeito de Belo Horizonte quando eu fui fisioterapeuta dele, Maurício Campos. Maurício Campos foi deputado federal durante 5 mandatos, prefeito de Belo Horizonte, cidadão honorário de 353 municípios. Ele morreu. Mas eu quero pegar uma frase dele, ele falou o seguinte: Renato, quando a gente vê na política, a política é uma arte, infelizmente, ele falava muito disso, de criar dificuldades para encontrar facilidades. É o que eu queria chegar. O dia inteiro, o político, aquele mal político, que a gente tem vários aqui em Neves, eles criam dificuldade para encontrar facilidade, você sabe disso. E não tem cabeça para nada. Não tem nada. A única Tem? coisa. Não tem. Não Esse é o tem. problema. Felizmente não tem cabeça. Esse é o E aí? problema. Vai pôr o quê também? Então, só para fechar essa questão do autismo, Sim. autismo é uma situação hoje, o transtorno do espectro autista é Perdão. algo impactante, é algo que realmente tem sido falado em no mundo todo. A nossa empresa, que está aqui em Justinópolis, é uma referência no Brasil com relação a isso. Nós tivemos várias publicações científicas em artigos internacionais agora, de pesquisa sendo feita na nossa empresa, voltada para a questão da criança, do adolescente autista, né? Nós estamos avançando não só na saúde, mas entrando na área da educação agora com uma pauta importante da educação inclusiva. Nós chamamos e temos a ideia de debater isso a nível da esfera também do próprio município, com os vereadores, com o prefeito, para que a gente consiga ter um polo de desenvolvimento de tecnologia na questão do autismo, que poderia facilitar muito a questão do tratamento das intervenções com as crianças autistas aqui do município, porque você precisa de uma participação público-privada nisso. E assim, a gente tá aberto a essas questões, né, gente? E bom também que vocês da Imperatriz, você também de Leitura com Café, né, Mônica? Ô, Renato, Poder divulgar isso. nossa, eu nem sei o que dizer, porque o seu trabalho é muito bacana, né? Assim, quem está nos acompanhando aí, né, vê que o carinho que você fala, né, a dedicação que você tem desse trabalho aí. Mas eu queria só fazer uma pergunta, assim, para a gente já estar terminando aqui, já está nos finalmente aqui. Por que você decidiu trabalhar esse projeto? O que te levou a escolher essa área? Eu tenho uma situação, quando eu tinha 4 anos de vida, eu fui abusado. Sim. Então eu já tenho uma situação assim, de um olhar diferenciado para a questão da criança, né? Uhum. Então assim, nesse sentido de proteção, no sentido de cuidado, sentido de amparo. E graças a Deus a gente teve financeiramente com o nosso trabalho condições de desenvolver Uhum. produtos e serviços para essas crianças, né? Então a parte frágil da história é a criança, principalmente a criança com deficiência, principalmente aquela criança que precisa de mais. Então assim, a gente foi colocado num espaço, né, que eu acho que é Deus também que nos ajuda muito nisso, para que a gente pudesse fazer o bem. Então hoje a gente tem feito o bem, não só aqui para as pessoas de Neves, mas para o Brasil todo. Nós temos transformado vidas de crianças, de adolescentes, familiares, transformado positivamente. Isso é bom. E isso faz com que a gente tenha um coração, sabe, grato, a gente deita à noite muito satisfeito de saber que a gente está no caminho certo. Então, assim, eu tô nessa porque eu acho que é um objetivo de vida, sabe? Eu acho que a gente tem que ter propósitos. E para mim, ter o propósito, ser o meu trabalho, ser o meu ganha-pão, né, do dia a dia e fazer bem, é o que a gente acabou fazendo, né, cada dia melhor e tal. A gente está muito satisfeito também com essa questão, né?
É muito bom fazer isso. É muito bom fazer o bem, né? Isso é muito bom. Então, É isso aí. Parabéns, Renato, aí, pelo seu trabalho, seu projeto que você tem aqui em Justinópolis, em Ribeirão das Neves. E falar com vocês aí que para você conhecer uma criança autista, às vezes eles usam um cordão, Mônica, que você no pescoço, entendeu? Assim, para poder ser reconhecido, né, ali como uma criança autista. E, portanto, tem uns símbolos que a gente pode falar para vocês aí para você prestar bastante atenção. Então, você que não conhece a criança autista, basta olhar, porque às vezes a mãe deixa ali, principalmente, né, Mônica, para poder ter a conscientização. Por exemplo, às vezes você chega no ônibus coletivo ali, dá a preferência para sentar essa criança, entendeu? Às vezes ela fica nervosa ali porque o ônibus tá cheio, então tem esses problemas também. Porque eu sei, porque eu já vivi isso e já O vi único isso cordão que acontecer. foi, realmente tem uma lei para isso, que é o cordão de girassol, Uhum. tá? girassol. O cordão de girassol, ele é usado para doenças ocultas, para essas doenças como o próprio autismo, né? Você não tem nada aparente, mas quando você vê, tem questões comportamentais, questões de comunicação e tal. Então, assim, ao identificar com o cordão, que é o cordão de girassol, ele realmente remete a essas questões e dá certos direitos ali para que essa pessoa Isso, possa ter, de repente, uma vaga de um estacionamento, e aí vai, né? Mais do que merecido, né? Então, claro. esse cordão de girassol ele é sempre bastante interessante. É esse verdinho, esse aí, esse cordão Tá de vendo? girassol, ele é o mais usado na questão do autismo, viu, gente? O pessoal tem colocado a questão do quebra-cabeça, mas quando a gente conversa com as pessoas autistas, elas falam que eles não são uma peça para encaixar, entende? Eles não são isso. Ah, Então, tá. por isso que, né, a gente tem o cordão do girassol, não o cordão de quebra-cabeça, Sim. mas o cordão de girassol tem uma lei específica para isso, que fala que as pessoas que têm doenças ocultas, né, entre elas a questão do autista, se quiser usar é importante, né? Então, ajuda. Renato, quer finalizar em mais algum Não, primeiro, detalhe? parabenizar vocês, a Semifusa, né, o pessoal daqui que é sempre muito carinhoso com a gente, vocês da Rádio Imperatriz, você também, Mônica, com relação ao seu canal nas redes sociais, né, que é Leitura com Café. Parabenizar, obrigado pelo convite, eu estou à disposição, a minha empresa está à disposição, nosso site é o www.grupotreine, treine é ing no final.com.br, né, então lá vocês têm a possibilidade de fazer contatos com a gente e tal. Telefone de contato também, se o senhor quer Pode, é o meu passar? 319-7203-8836, 319-7203-8836. Fala diretamente comigo, a gente sempre tem um papo muito gostoso com Renato, essa mesa. você, né, as portas do programa vai estar sempre aqui aberta. Eu acho que assim, hoje nós falamos nem 30% do Não que deu nem tempo para mostrar o material, né? é. Mas quem entrar em contato comigo, eu passo essas Ele informações. tem gente aqui, vocês que estão aí nos acompanhando, ele tem um material muito bacana, viu? Eles produzem material aí que vale a pena a gente, o pessoal que está interessado aí entrar em contato, né? É, teremos outros momentos, né? Já está diante, já convidado de novo. Sim, Nós vamos trazer algumas outras especificidades, né? Sobre essa questão do autismo. É um projeto do programa Leitura com Café, né? Da TV Rádio Imperatriz também, a gente trazer muito essa temática não só do autismo, como a questão, né, da inclusão, né? Aqui no município, que precisa muito ser trabalhado, né? Ser divulgado, falado mesmo. Há muitas pessoas que precisam de ajuda, que não sabem onde procurar, quem procurar, como procurar. Né? A gente vê muito isso. E agora com essas políticas que voltadas, né, a esse tema, né, a gente percebe que cada dia que passa precisa-se de mais envolvimento do poder público, da população, né? E que outras políticas públicas, Renato, sejam também implementadas, né? Então, nós chegamos até aqui, caminhamos. Claro que nós caminhamos, mas nós precisamos caminhar mais. E aí é através desse tipo de debate que a gente está fazendo. Você que está acompanhando aí, compartilha com as pessoas. Inscreva-se no nosso canal também. Escreva aí no meu Curte aí canal. também a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. E vão que vão expandir o trabalho do Renato, que é muito bacana. Renato, eu gostaria de te agradecer. Pessoal aí também que está acompanhando. Gostaria de deixar um abraço para todo mundo aí. A Lúcia, ó, um abraço para você, que ela indicou aqui o Renato com todo carinho. Viu, Lúcia? Muito obrigado. Renato, convidado sempre, viu? obrigado, Mônica. Gostaria de fazer essas considerações finais. Gente, então, é só para fechar, realmente a questão do autismo é uma
uma situação complicada, é complexa, assim, é preciso de assistência terapêutica e nós estamos à disposição. Nossa empresa, a primeira via de entrada na nossa estrutura é através do atendimento do assistente social. Então, eu já passei o meu contato aqui, entre em contato com a gente vai direcionar vocês, né, que são mães, muito provavelmente que estão aí, mães solo, que estão com essas crianças, direcionar vocês para um atendimento do assistente social, ele faz uma triagem e eventualmente vai te direcionar para aquilo que, né, que a gente tem na associação para poder contribuir, para poder ajudar. E parabéns também à Rádio Imperatriz, né? Vocês também têm um alcance muito interessante, têm um papel importante, a Semifusa. É sempre bom estar perto de gente boa. Agradecendo a você também, Renato, o Grupo TNTech, e a todos que estão aí nessa noite de hoje, dia 2 de abril, que é o Dia Mundial do Autista, e parabenizar todas as mães também, né? Pelo esse dia aí. E falar para vocês que esse podcast tem a direção aí, né, do Rubens Silves. Um abraço pro Rubens, né, que é o presidente da TV Rádio Imperatriz de Beirão das Neves. E a todos os amigos aí que estão assistindo, compartilhe aí, tá? Não deixe de compartilhar para o amigo aí, para uma mãe autista também, que é muito importante aí saber aí os trabalhos, os projetos aí do Grupo Training Tech aí, que o Renato Loft tem aqui na cidade de Ribeirão das Neves. E o blog Leitura com Café também, através do Facebook da Mônica Tavares, ou Mônica Francisco, né, irmão? Que ela tá escrito lá, mas ela vai mudar lá também, né? É o sobrenome Mas da vovó. eu sei que a gente colocou Mônica Francisco porque veio pro rádio. Depois foi pra TV, já mudou pra um nome mais bonito, sabe? Mônica Tavares. É o Mas Tavares da lá, o minha Tavares, avó. né? Que veio da avó, né? É a Então, homenagem à avó. Mas vocês- é porque tinha uma Mônica Francisco lá também. E aí, pra não ficar duas, teve que Tem mudar. que trocar. tá certo. Agradecendo a Casa Semifusa também aí, pelos trabalhos técnicos do nosso amigo Rafael. E falar pra vocês que o nosso próximo podcast aqui da Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves é com o grupo da Capoeira Arte Brasil, né? E quem vai estar aqui com a gente são os amigos aqui, o Leandro Zangado, talvez o mestre Bambu, né? A participação dele. E também agradecendo aí ao mestre Mazinho. Então, vamos convidar todos os amigos aí da capoeira aqui da nossa cidade de Ribeirão das Neves, do Brasil todo, para poder assistir esse próximo podcast que eu convido, porque eu vou dizer o dia para vocês aí, especialmente, tá? Então fiquem ligados aqui no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, porque vai ser muito bom para todos nós e para todos vocês também que vão nos assistir. Fique aí a nossa boa noite, né, a todos vocês, que todos tenham aí um dia, né, da manhã, né, claro que vai estar trabalhando, já vai estar começando e assistindo também esse podcast e mandar para os amigos aí, porque é muito importante para todos nós. Então, fique aí o nosso abraço e muito obrigado e até o Obrigada, próximo Renato. podcast. Tchau. Valeu, Renato. Tchau, Mônica. Valeu. Tchau, tchau, gente. Foi bom trabalho.